Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Ser Podcast e hoje trouxemos para vocês o Fábio Guida, dono da Maps, e com estratégias empresariais importantíssimas para o seu negócio. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Obrigado, Suelen. Fábio, comece te perguntando quem é o Fábio Guida. Sim. Fala um pouquinho da sua experiência profissional e quem é a Maps. Vamos lá, vamos embora. O Fábio Guida é um empresário hoje, né? Então, empreendedor, empresário, que criou a Maps já tem aí alguns bons anos, né? Então, eu comecei a empreender lá em 2010, 2011, sempre com o sonho de ter uma consultoria, desde moleque queria ter uma consultoria, passou por vários nomes, e aí, em 2018, surgiu o método Maps. Tá. Né? E aí, quando eu foi até um amigo meu que fez a nossa logomarca, né? Quando eu cheguei lá com esse método para ele, ele falou, cara, você já registrou esse nome? Eu falei, pô, não, nem isso aqui é meu método. Ele falou, não, então registra que esse nome é bacana, esse nome é forte. Pô, e a partir dali surgiu a Maps, Tá. a empresa Maps. Então, existe a Maps, o método, e existe a Maps, ou Maps, que é o nome da empresa. Tá. Né? Então, o Fábio Guida hoje, como empresário, veio lá da consultoria, né, de grandes empresas, de multinacionais, e trouxe todo esse método para as pequenas e médias empresas e de olho nos empreendedores hoje que não tem apoio, não tem suporte, não consegue fazer algo funcionar dentro da nossa cultura aqui no Brasil. A gente Sim. não tem essa vivência de processo, vivência de negócio. Sim. Então, quando eu realizei esse sonho, né, o Fábio Guida realizou esse sonho de contribuir com os pequenos e médios empresários, aí sim tornou-se a Maps hoje, né, estratégias empresariais focado no pequeno, no médio e no empreendedor hoje. Que bacana, É, isso Fábio, aí. que bacana. E o que seriam essas estratégias empresariais que a Maps oferece? Vamos lá. Primeiro a gente precisa distinguir, né? Quando a gente fala de estratégia, então, para o pequeno, para o médio, talvez... Eu vou usar a palavra talvez, porque para mim também, minha vivência é sua vivência, né? Sim. A gente pensa que é algo muito grande. Tá. Não, estratégia para grandes negócios, estratégia para grandes empresas, estratégia é Sim. coisa de guerra. O nome você já te leva a pensar assim, não é pra mim, né? Exatamente. Só que não, né? Então, a estratégia é tudo aquilo que você precisa fazer para você alcançar onde você quer chegar. Sim. Né? Então, quando eu olho para estratégias empresariais, eu primeiro preciso saber onde eu quero chegar. Tá. Porque, até uma ocasião, né, só para trazer um exemplo prático, Claro. né, um cliente uma vez falou, pô, mas eu não tenho estratégia alguma no meu negócio. Eu falei, não, você tem uma estratégia. Você só não está presente para ela, você tem uma estratégia. Né? Se o teu objetivo é quebrar a tua empresa, você está fazendo a melhor estratégia que eu conheço. E que você, como contadora, sabe muito bem que, pô, misturar conta, não ter processo, não delegar. Então, tá direitinho, tá disciplinado ali para quebrar a empresa. Então, existe uma estratégia. Sim. A gente só precisa realmente distinguir qual é o objetivo, né? Então, primeira coisa, onde você quer chegar? Então, aí a partir dali, eu tenho que traçar toda uma estratégia, avaliando risco, mapeando, que aí é onde entra até o método MAPS, né? Tá. Então, eu tenho que avaliar risco, eu tenho que ver realmente o que eu posso descarregar dali, o que eu posso incluir, o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. Aí eu posso dizer que eu tenho uma estratégia. Tá. Eu tenho que manter essa estratégia eternamente? É uma pergunta que eu ouço. Exatamente, não, né? Então, eu posso mudá-la no meio do caminho. Por isso que são as análises de risco e eu tenho que avaliar isso constantemente. Se minha estratégia está de acordo com o que eu quero fazer, Com o onde eu quero objetivo da chegar, empresa e com o tudo objetivo da mais. empresa. Né? Então, a estratégia empresarial ela é boa ou ruim, dependendo do objetivo que você tem. Ela contribui para você chegar no teu objetivo? Então, pode se considerar uma boa estratégia. Tá. Ela está gerando resultado? Posso considerar que é uma boa estratégia. Não, ela não está me ajudando. Então, eu tenho que também ter esse desapego de mudar a minha estratégia. Com certeza. Né? Então, Com certeza. é essa a visão. Você acha que o empreendedor, o empresário que já nasceu para isso, ele nasce com uma intuição de estratégia? Ou, conta aí pra gente a sua experiência aí do mercado, com o que você já lidou assim? Bom, primeiro, se ele nasce assim, com alguma visão estratégica... Isso. Porque às vezes a gente vai caminhando, eu partilhei com você um pouco da minha história e tem uma estratégia ali, né? Sim, Né? claro. Então, essa é a minha dúvida. Se ele nasce ou não, eu não sei te dizer. Tá? Agora, o ambiente que ele é criado, onde ele passa a maior parte do tempo... Influencia. Totalmente, né? Então, se eu venho de uma família que é empreendedora,
ou se eu venho de uma família em que eu tenho uma visão empreendedora, não necessariamente eu tenho um negócio, não necessariamente eu empreendo, mas eu tenho um pensamento empreendedor, e eu posso trabalhar estratégias e visão e pensamento empreendedor até dentro de casa. Uhum. Então, esse ambiente, ele pode despertar realmente algo em mim. Eu posso fazer links com tudo que eu venho aprendendo ao longo do caminho. Eu não consigo, naturalmente falando, eu não consigo dar saltos. Tá. Não tenho como dar saltos. Sim. Né? Uhum. Então, eu tenho que formar esse caminho, esse roteiro. Sim. Então, se eu já tenho toda essa vivência em casa, eu tenho vivência na escola, eu tenho vivência com amigos, ou no ambiente que eu participo ali da maior parte do meu tempo, tudo isso vai me formando, vai me codificando o cérebro para que realmente em algum momento em que eu tenha um acesso maior com um empreendedor, ou com uma empresa, ou com qualquer outra pessoa de um passo um pouco mais adiante do que eu consigo fazer esses links de forma mais rápida e eu consigo aí sim prosperar nessa questão de empreendedorismo, né? Sim. Então, eu vejo que o empreendedor, ele é formado. Tá. Ele pode ter tendências que trouxeram, inclusive, do DNA. Tá. Né? Então, por isso que eu falo, eu não sei ainda, eu não tenho esse processo Essa ainda muito claro. Ainda, mas eu tenho um projeto da Universidade Empreendedora, não lembro se eu comentei com o Marcelo lá atrás, isso é muito... Você tem até aí a MAPS, a Universidade Empreendedora, em que o objetivo dessa universidade é justamente alterar o DNA das pessoas. Então, eu tenho algo muito forte ligado a isso. Então, eu não te garanto se a pessoa nasce assim, mas ela tem alguma coisa ali no DNA dela que proporciona, que desperte algo, se ela vivenciar esse contexto ao longo da vida dela. Que legal, que legal. Eu penso dessa maneira. Sim. Interessante. É uma teoria. Sim. Eu não sou físico, né? Eu não sou cientista, mas é uma teoria que eu tenho intuitivamente dentro de mim. Eu acredito que seja bem possível. Sim. Tá? Via DNA. E como uma boa estratégia empresarial pode ajudar o empreendedor e o empresário no seu negócio? Bom, é o que a gente falou agora há pouco, né? Uma boa estratégia, ela tem que estar relacionada ao objetivo. Sim. Primeira coisa, né? Então, ela me traz resultado, ela atende o que eu quero. Desculpa te cortar, fala, mas é que eu acho que complementa. Essa estratégia, porque eu acredito que a maioria dos empresários, me corrija se eu estiver errada, te procuram só no momento da dor. Ah, sempre. Né? E essas estratégias seriam interessantes estar ligadas desde o planejamento, certo? Sim. De abertura do negócio, de abertura da empresa. Ah, lógico, óbvio. Então, tipo assim, pensei, vou abrir uma empresa. Sim. Deixa eu chamar aqui o contador, o planejador financeiro, o consultor que me ajuda em estratégias, que eu acho que daria tudo muito mais certo, né? Conta pra gente. Sem dúvida. Esse é o melhor dos mundos, né? Por isso que agora há pouco eu falei da questão da cultura. O Brasil, ele tem uma cultura... O brasileiro, não o Brasil, né? O brasileiro tem uma cultura de sair fazendo as coisas. Que isso é excelente. É fantástico. Só que o problema é que não tem direção. Então, tudo que você fizer vai dar certo. Mas eu não sei para onde eu estou indo. Então, vou conseguir. Sem dúvida que eu vou. Quando eu complemento isso, como você disse agora, eu vou abrir uma empresa, vou olhar para o que eu quero fazer. Né? Como a gente não traz essa cultura, eu não tenho isso claro para mim, eu simplesmente vou executar. Tá. Eu gosto disso, achei legal, o meu amigo tem aquilo lá que funciona, vou fazer também. Né? Mas eu não conheço nada sobre aquilo lá. Então, o risco de dar errado é muito grande. Né? Então, realmente, uma estratégia muito errada. Não é uma boa estratégia fazer isso. Tá. O melhor dos mundos é isso que você falou. E a gente falou nisso aqui aos 2 anos lá atrás, né, Marcelo? A gente estava dizendo que, justamente, quando eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer qualquer coisa, seja um projeto na escola, eu tenho que primeiro olhar para esse mapa que você falou. Peraí, o que eu vou precisar aqui? Quais são os ingredientes que eu preciso aqui para fazer esse bolo aqui? Sim. Então, eu preciso de um contador, eu preciso de uma contabilidade, não tem como. Eu posso abrir um MEI e não preciso de contabilidade. Ok, mas daqui a alguns meses você vai precisar. Nem sempre. E eu até falei sobre isso, que o MEI é simples até certo ponto. Sim. Né? Porque se você quer contratar um funcionário, ele já fica mais... Você vai precisar de um contador para registrar a CLT, para te mandar os encargos. Você não vai saber fazer sozinho, cada um no seu quadrado. Exatamente. E esse é o mal do brasileiro, né? Que acha que tem que fazer tudo. Não só do brasileiro, mas o empresário. Ele acha que tem que saber tudo. E ele é criticado por não saber tudo. Sim. Então, mais um problema de não se ter um objetivo. Porque aí eu acabo ouvindo todo mundo e não sigo onde eu tenho que seguir. Sim. Então, todo mundo fala, não, você tem que saber. Mas como você é empresário e não sabe matemática, financeiro? Como você é empresário e não sabe contabilidade? Como que você é empresário? Quantos clientes
eu atendi, que estava lá se matriculando em cursos de contabilidade, em cursos de gestão financeira, em cursos de não sei o que. Mas você não precisa fazer isso, cara. Não precisa. Contrata uma contabilidade, contrata um gestor financeiro, contrata não sei o quê. Mas nem a contabilidade faz o financeiro, por exemplo. Sim, né? A sim. gente tem que ter as coisas apartadas para andar melhor, né? Então... Mas é cada um profissional. E ele não quer contratar. Ele acha que isso é custo. Custo. Gasto. Nem custo, né? Despesa, não é nem custo. Não, isso aqui eu vou gastar, com isso eu não vou fazer. Né? Aí, uma das... Talvez seja uma boa estratégia para o BPO lá, para o teu BPO, né? Talvez você até usa isso, né? Mas é justamente, pô, eu chego para os empresários, não na questão só financeira, mas na questão de estratégia, na questão de planejamento, e falo, cara, quanto tempo você gasta fazendo isso? Sim. Essas 4 horas, 5 horas, e eu sei porque é isso, você também sabe que é isso, Sim. O Marcelo, sem dúvida, sabe que é isso, menos do que a gente, porque o Marcelo é prático, ele faz isso muito mais rápido, mas eu lembro que quando começou aquele negócio de você tem que postar no Instagram, só fazendo um parênteses aqui, eu ficava 4, 5 horas para fazer um post. Sim. Eu falo, cara, 4, 5 horas, quantos negócios eu poderia fazer? Exatamente. Né? Então, o empresário, realmente, isso que você falou é certeiro. Eu tenho que trazer isso, tem que estar no meu mapa do negócio. Então, se eu tenho 100 mil reais para investir, ou 10 mil reais para investir, eu falo, pô, desses 10 mil reais para investir, eu não vou comprar só em produto. X mil reais eu vou comprar em produto. Tudo é um exemplo prático. E nem só em conhecimento para aquela área que ele não está designado a ter, né? Sim, a ser também. Exatamente. Vou montar minha estratégia, eu vou ter que colher esse risco. Correr esse risco. Então, eu vou trazer, quem que é mais importante que um vendedor? Eu vou contratar um bom vendedor. Sim. Quem que eu preciso aqui? O financeiro? Eu vou contratar um bom financeiro. Sim. Eu tenho que ter alguém comigo. Sim. Quantas vezes eu já vi o cara abrir uma empresa, abrir um comércio e não contabilizou lá naquelas contas. Não, quanto você vai investir para abrir aqui? Nossa, eu investi 100 mil reais para abrir aqui. Nossa, troquei azulejo, comprei a geladeira, comprei não sei o quê. Tá, e o funcionário? Não contabilizou. Não contabilizou. Você gastou 30 mil reais na sua parede, mas você não contabilizou um ano de pagamento de salário de um funcionário. Pois é. Né? Então, realmente, isso é triste. E é onde a gente entra. Então, aí você fala da estratégia. Pô, mas a estratégia vai funcionar? Não sei. Sorte, muita gente conta com a sorte. Uma hora a conta chega, né? A conta chega. Aí vão pedir socorro, né? Não, sem dúvida. Mas você está certíssimo. Eu acho que é uma pergunta excelente essa outra pergunta, porque isso eu vivencio na cabeça desses empresários aí o tempo todo. Mas minha estratégia é boa? Não sei. Acho que é mudar a mentalidade, né? Sim. Do empresário, Sim. né? Sim. A gente tem que mudar. Eu canso de dizer isso lá no escritório, assim, né? Por exemplo, marketing. Gente, eu não estudei marketing, estudei contabilidade. Eu não tenho tempo nem para fazer marketing. Então, é isso. Você tem que saber ir delegando as funções e, né, investir. É um investimento para sua empresa, não deixa de ser, né? Então... Não, sem dúvida, sem dúvida. E é um custo, não é uma despesa, né? Sim, sim. Eu não faltei nessa aula de contabilidade. O que a gente precisa fazer como empreendedor, empresário, para evoluir com o negócio? Se você pudesse dar 5 dicas. Bom, vamos ser até um pouco... Seguindo a sua estratégia. Sim. O seu planejamento aí, o que você faz para o empreendedor. O que eu acho muito legal, né? Quando eu comecei nesse mundo de consultoria, né? De estratégias empresariais. Então, eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei em multinacional, tive cargos executivos dessas empresas, né? Então, uma coisa que a gente aprende enquanto executivo é número. Então, eu vivo o número o dia inteiro. Número o dia inteiro. Eu estou olhando para você, eu estou vendo números. Dá-me resultado, não dá resultado. Então, se dá resultado, funciona. Se não dá resultado, tira do jogo, troca a peça. Né? Então, quando eu comecei no ramo de consultoria, exatamente o que eu fazia era isso. Então, eu entrava nas empresas e olhava especificamente isso. Há 12 anos eu faço isso. E por isso que eu falei desse período aí que a gente comentou um pouquinho antes de começar, né? Que depois veio o outro método. Então, eu comecei a vivenciar o quê? Principalmente o pequeno e o médio, diferente do grande. Então, eu comecei lá, eu fazia consultoria para grandes empresas quando eu comecei. Depois, eu trouxe esse modelo para o pequeno e para o médio. Então, o que eu percebi, e isso foi uma percepção da época, e certamente você já sabe disso, todo mundo já sabe disso, mas na época, para mim, foi uma percepção nova. Esse cara, o empreendedor, ele ainda não expandiu. Ele é a empresa dele. Né? Então, por isso que ele mistura as contas. Então, não é por
por incompetência, né? Eu vou usar esse termo, mas é realmente por... Ele é aquilo que está acontecendo. Ele não consegue delegar, ele não consegue fazer outra coisa porque é ele. Ele não expandiu ainda. Que foi o que aconteceu com você quando você migrou do home para o escritório. Então, você sofreu uma expansão, é natural. Sim. Ou você segura isso e afunda, ou você deixa expandir. Sim. Né? Então, ele não sofreu essa expansão. Então, o que ele precisa ali antes dessas 5 dicas? Ele primeiro precisa mudar o comportamento dele como pessoa. Sim. Então, como ele é a empresa... Então, antes de eu falar do objetivo da empresa, eu preciso falar qual é o objetivo dele. Tá. Então, a primeira dica é, o que você quer da vida, cara? De verdade. Né? Você fala, pô, eu tô ouvindo um podcast sobre negócio, você tá falando de vida. É isso. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Então, primeiro, o que você quer da tua vida? Ah, eu quero ter uma família, eu quero morar em outro lugar, sei lá, eu quero qualquer coisa. Da minha família. Esquece empresa, esquece tudo. O que você quer da tua vida? Putz, descobri o que eu quero da minha vida. Legal. Aí, a segunda dica, tá? Já emendando aqui na nossa conversa. Então, a primeira dica, o que você quer da tua vida? Tá. Isso eu pensei vindo para cá, nessa tua pergunta aqui, tá? Segunda coisa, posicionamento. Mas não é o posicionamento que a gente ouve falar, tá? Esse posicionamento é o quanto realmente isso é importante para você. Você fala que você quer isso da boca para fora ou isso realmente você está disposto a trocar a sua vida por isso? Né? Então, é a mesma coisa que o negócio, pô, eu tô ali numa situação de vida ou morte do filho, você abre mão da sua vida para trocar aquilo. Fala, pô, mas se aquilo é o teu pilar, como é que você faz isso? É meio contrassensual. Sim. Então tá, isso que você quer realmente da sua vida, você está disposto a trocar essa própria vida por isso? Você está posicionado por isso? Isso é realmente importante para você? Pô, é legal. Isso, bacana. Então, segunda dica. Se eu não tiver isso muito claro para mim, e isso não for muito forte para mim, eu vou procrastinar. Eu não vou fazer. Eu vou viver o morninho. Tem razão. Tá? Eu vou viver o morninho. Ah, ok, pô, mas é ruim ir até lá. Ah, é muito longe. É caro. Tá frio. Não vou investir. Não, funcionário não Dá é trabalho. caro. Dá trabalho. Então esquece. Primeira coisa, o que você quer da tua vida. Segunda coisa, você está posicionado por isso? Tô posicionado. Tô disposto a fazer o que for preciso para fazer isso acontecer. Bacana. Terceiro, aí eu entro agora já no modelo da minha empresa. Já no terceiro negócio. Então, eu já tenho uma empresa, eu já sou empresário, ok, já sei o que eu quero da vida e tal, eu tenho lá minha contabilidade, eu tenho lá minha consultoria, eu tenho lá meu podcast, eu tenho minha padaria, qualquer coisa. Então, ok, agora qual é o terceiro item? Qual que é o objetivo dessa empresa? Agora sim eu estou entrando no objetivo da empresa. Tá? Então, o que você quer com essa empresa aqui? Ah, eu quero vender pãozinho. Tá, quantos pãozinhos você quer? Então, tem que estar muito claro. Quantos, para quem, onde. Quanto tempo, daqui quanto tempo. Tudo, detalhe, é chato? Muito. Cara, é muito. Muito. Pensar dói às vezes também, dói, né? Dói. Mas aí é onde entra o papel do contador, onde entra o papel do consultor. Porque se você não tiver alguém lá apertando aquele teu parafuso, você vai procrastinar, você não vai fazer. Então, aí é onde entra o M33. Então, beleza. Então, terceira dica, qual que é o objetivo do seu negócio? De forma clara, tem que estar muito claro. Muito claro mesmo. Em detalhes. Cor. Até cor, cheiro. Você sente o cheiro? Sim. Você consegue pegar? É isso, né? Eu costumo brincar que o objetivo tem que ser 3D. Né? Vou até dar claro, fala aí. Não é testemunha a palavra, mas uma experiência que eu tive, né? Em 2018, eu participei do programa do Empretec, do Sebrae. Sim. Mudou a minha visão, né? Um simples programa ali, mas muito profundo. Foram 3 dias ali intensos, né? E onde você tem que mapear tudo o que você quer. E eu mapeando ali, só eu participei, a minha mãe e minha sócia na época não participou, mas ali que eu enxerguei. Putz, quero chegar aqui. O que eu tenho que fazer? Pode demorar para esse processo? Pode. Foi de 2018 para 2023, foram alguns anos aí para eu montar o escritório físico. Sim. Mas eu não podia meter os pés pelas mãos lá atrás e sair pagando aluguel, água, luz, né? Com o montante de clientes que eu tinha na época. Então, eu acho que é muito importante os processos, as estratégias. Né? Independentemente do tempo, como você Independentemente falou. do tempo. Por isso que é importante ter muito claro o que você quer, porque senão o que acontece se não está claro, usando até o teu próprio exemplo, né? Você começa a ouvir coisas. Sim. E esse é o problema. Aí te desestrutura. Se você realmente não estiver bem estruturado naquilo que você quer, você começa a ouvir que não vai funcionar, não é assim, você tem que abrir escritório, ou você não tem que abrir escritório, ou se o escritório tem que ser aonde, tem que ser quinto, tem que ser aqui. Todo mundo quer dar opinião para tudo. Sim. Né? Você vai ficar preso, eu vi isso, você vai ficar preso, agora você vai ser funcionário, vai ter que ter horário para entrar, para sair. E não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim, né? Na prática é outra, né? É outra. E é uma fase. É uma fase. Provavelmente você vai ter essa fase mesmo, né? Você já passou dessa fase, mas provavelmente quem está começando vai ter que passar. Não dá para dar saltos. Não dá. Não tem como. Não dá. Coincidentemente, ontem eu coloquei uma postagem
postagem no Instagram, depois vocês acessam lá, que é um passo. É só um passo. Não dá para dar 2, não dá para dar 3 de uma vez. É um passo. Porque tudo que você tem, antes já até falando do quarto, né? Tudo que você só tem é aqui. A gente só está aqui agora. Sim. Né? Então, o que eu posso fazer agora? Eu só posso fazer o meu melhor do que eu estou fazendo agora. Não dá para pensar no que vai acontecer daqui a pouco. Exato. Então, é só um passo. É um passo, independentemente do outro que já está lá na frente. A gente também não pode sofrer por antecipação e nem se comparar, né? É o seu passo, é o seu processo, né? Exatamente. Por isso, a primeira dica é o que você quer da tua vida. Sim. Né? Senão, quando você vê, você está com uns 40 e poucos e tá lá, não sabe nada. O que eu estou fazendo? Não sei. Não sei o que estou fazendo. Exato. Né? E aí, a quarta, a gente volta aí para o ambiente. Então, quarta dica, ambiente. Então, muda do ambiente. Sai do ambiente que você está. Né? Então, olha para o teu lado, vê quem está lá, o que você consome, né, de informação, o que você vê, o que você ouve. Então, sai daquele ambiente. Se aquele ambiente está bom para você, ok, beleza. Tá? Até numa ocasião aqui no passado, a gente falou, pô, se está bom para você, ok, continua, você não precisa de mim, você não precisa de contabilidade. Tá bom para você? Cara, legal, tá tudo bem, tô feliz, não vou ficar triste por isso não. Sim, tá tudo certo. Então, se esse ambiente está legal para você, bacana. Agora, se você quer crescer, esse ambiente não faz mais parte do seu negócio. Não faz mais. Mas é legal, todo mundo aqui me ajudou, tá? Todo mundo te ajudou, realmente. Todo mundo te ajudou a chegar até aqui, sem dúvida alguma. Só que daqui você não passa. Sim. Né? E aí, em quinto lugar, que é isso eu descobri... em todo o meu período empresarial, vamos falar que eu descobri isso há pouco tempo, né? A questão de 12, 13, 14 anos para trás. Que é ter um mentor. Tá. Então, tenha um mentor. Ah, mas o mentor eu tenho que ser um consultor? Não, necessariamente. Meu mentor pode ser você, posso ser eu, pode ser até o próprio Marcelo, pode ser qualquer pessoa. Desde que ela esteja um passo na sua frente. Tá. Eu não preciso ter 15 passos na minha frente, 20, 200 passos na minha frente. Porque quando a gente fala de mentoria, a gente sempre olha lá, a gente vê hoje, até em função do marketing digital, a gente vê aqueles caras milionários. Fala, pô, eu quero ser mentorado por esse cara. Tudo bem, não tem problema nenhum você ser mentorado por um cara desse. Mas mais difícil de alcançar, né? Então, porque você não tem codificação suficiente para falar a mesma coisa que esse cara. Não tem. Você não tem sintonia. Sim. Né? A gente estava falando, semana passada estava num evento falando de network, inclusive, que agora está em moda, está em alta, e eu acho que é super válido, acho que a gente tem que ir mesmo. Todo mundo querendo ir fazer network em Alphaville. Eu acho que é bacana, acho que tem que ir como aprendizado, a gente pequeno, tá? A gente tem que ir como aprendizado. Agora, para fazer networking, a gente não tem sintonia ainda com essas pessoas. A gente não consegue falar a mesma língua. Sim. Por mais que eu queira, não tenho como. Então, eu tenho que dar um passo de cada vez. Sim. Né? Então, esse mentor, ele não precisa estar lá na frente. Ele precisa estar do teu lado. E alinhado com o seu objetivo. Exatamente. Então, eu preciso ter alguém que esteja um passo na minha frente. Para saber exatamente o caminho que tem que tomar. Tá? Então, retomando aqui. Primeira coisa, o que você quer da tua vida. Você está posicionado por isso. Qual que é o objetivo da tua empresa de forma clara, em formato 3D, que eu falo, né? Tem altura, profundidade, né? Comprimento. Sim. Então, ela tem que ter ela tem que ser palpável. Você tem que ter foi o que eu falei do quarto item lá, até isso que eu falei, o ambiente que você tem que estar. E o quinto, um mentor. Um mentor. Tem que ter um mentor. Nossa, que dicas, hein? Tem que ter. Valiosas. Você vê que eu não falei em nenhum momento, contrate uma consultoria. Não. Em nenhum momento eu falei nada disso. Não. Né? Tenha processos, também não falei nada disso. Tudo isso é consequência. Né? Então, tenha dinheiro, também não falei sobre isso. Sim. Né? Não, é então, isso mesmo. É isso mesmo. Abra uma cafeteria, também não falei nada disso. Você fazer análise SWOT da sua empresa, né? Tem que fazer. Se você não faz lá atrás, como é que você vai definir qual é o objetivo da sua empresa, né? Às vezes a gente acha que não te leva a lugar nenhum. Justamente porque não tem uma estratégia. Porque não tem estratégia. Porque não tem estratégia. Né? Fala assim, onde eu vou usar o SWOT? Primeiro, vamos ver o que você quer fazer primeiro, tá? Então, a partir daqui, vamos ver o que você tem na mão. Vamos mapear um negócio Abre aqui. tantos leques, né? Nossa, completamente. Abre muitos leques. Fantástico, fantástico. Agora, se você puder falar pra gente um pouquinho sobre o que é mapeamento, o que é diagnóstico e o que é o método 33. Vamos lá. Bom, mapeamento, o próprio nome diz, né? Então, eu ter de forma grosseira, eu ter uma fotografia do meu negócio ali. Tá. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa empresa, e isso o empresário pode fazer também, agora, inclusive, assistiram aqui, quer sair, vamos fazer um mapeamento da empresa? Vamos tirar uma fotografia dessa empresa aqui. Vamos entender como funciona. Como que é esse departamento, como é esse departamento, como é esse departamento, como que é essa pessoa, senta com o teu funcionário, se você tem funcionário. Fala, cara, o que você faz? Como é que você faz? Por que você faz? O que está certo? O que está errado? O que você acha? Assim, sem medo de ter
tempo perdido ali. Né? Você vai tirar uma fotografia. É o carro do Google passando na rua, tirando foto de todos os lados, sabendo tudo que está acontecendo ali. Então, eu estou fazendo um mapeamento da minha empresa. Então, o mapeamento é o primeiro passo. Eu preciso saber de onde eu estou partindo. Tá? Então, com isso na mão, aí sim eu tenho condição de montar uma estratégia, desde que eu tenha um objetivo atrelado a isso. Né? Então, esse seria o primeiro passo. Primeira coisa. E não adianta o empresário falar, não, mas eu conheço uma empresa. Não conhece. 150% das vezes que eu perguntei alguma coisa para os empresários, e determinados pontos eles não sabiam. Ou eles achavam que fazia, quando a gente ia lá perguntar para o funcionário, não era nada aquilo. Era outra coisa, completamente diferente. Então, você não sabe. Então, por mais que você saia do operacional da sua empresa, que você vai só gerir o seu negócio, é importantíssimo você estar sempre alinhado, né? Sim. Tá sempre ali a par de tudo, né? Tem que ter, porque senão eu não vou montar uma boa estratégia. Sim. Eu não vou fazer isso funcionar. Sim. Né? Então, eu tenho que partir de algo. Então, ok, eu estou presente para aquilo lá. O mapeamento é isso, essa fotografia. Né? Em relação ao diagnóstico que você perguntou, o diagnóstico é a partir de tudo que eu conheço sobre aquilo, de toda a informação que eu tenho sobre aquilo, não necessariamente só informação minha, então eu posso ter informação de mercado e de onde for, aí eu vou avaliar aquele negócio lá e vou gerar um parecer sobre aquilo lá. É como se fosse... Quando o médico fala pra gente ali o que a gente tem, o CID da doença, você vai dar um diagnóstico para aquela empresa para dizer qual o ponto que ela precisa melhorar. Exatamente. É como se fosse isso, falando... Sim, é como se fosse isso mesmo. Claro que eu vou usar feeling, no meu caso eu vou usar feeling, e quanto mais você trabalha com contabilidade, quanto mais eu trabalho com estratégia, quanto mais cada um trabalha dentro do seu nicho, você vai criando aquele conhecimento, aquele feeling. Obviamente que eu ouço o meu feeling, claro. Né? Mas eu sempre vou olhar o fato em si, eu vou olhar números realmente, eu vou falar com outras pessoas, eu vou comprovar essas informações para ter um bom diagnóstico. Sim, não é só chegar lá e olhar e sair falando, né? Exatamente. Você vai fazer uma análise mesmo. Exatamente. Né? E aí é onde vem o A do MAPS, que é a análise de risco. Então, peraí, dentro disso que a gente está falando, assim, quais são todas as possibilidades que a gente enxerga? Porque talvez se eu der o próximo passo, no próximo mês, daqui 3 meses, talvez tudo aquilo que eu enxerguei não exista mais ou existam outras coisas. Sim. Né? Então, o diagnóstico ele é importante para a gente começar a andar. Né? Legal. Começar a andar. Isso aí. E o método 33? Esse é o novo método. Esse é o novo método. Né? Ele surgiu nesses últimos 2 anos, que eu estava comentando com você um pouquinho antes. Então, eu trabalho com consultoria já há alguns bons anos. Né? Com estratégias de negócio há alguns bons anos. Mas, mesmo assim, ainda me questionava sobre como que eu posso dar mais resultado. Principalmente para o pequeno e para o médio. Principalmente para esse. Porque as coisas estão muito distantes. E aí eu comecei a falar, eu preciso dar resultado esse negócio, mais resultado. Aí eu fui começar a buscar no esporte. Falei, como é que os caras fazem para ter cada vez mais performance, né? Então, dei essas viajadas mesmo, tá? Foi 2 anos pensando assim, o insight ele não acontece assim, né? Então, eu pesquisava e avaliava, eu atendia cliente nesse período, eu experimentava sem eles saberem, né? Eu experimentava com eles. Sim. Experimentava, fazia lá alguns testes, tirava algumas coisas, colocava outras coisas e tal. O que eu percebi? No esporte, cada vez que você tem cada vez mais performance, você está ficando cada vez mais leve. Então, seja em qualquer um deles. Eu fui especificamente no automobilismo. Então, você tem carros mais leves, você tem motores mais leves, você tem menos combustível, você tem pneu diferente, você tem tudo diferente. Cada vez vai ficar mais leve. Carcaça do carro. Carcaça, tudo. Falei, cara, então vamos começar a experimentar tirar coisas. Então, o meu método ele já tinha sido... quando eu trabalhava para grandes empresas e trouxe isso para o médio e pequeno, ele já tinha sido diminuído, que é o MAPS. Tá? Mesmo assim, eu falei, não, eu preciso diminuir mais. Não está funcionando. Então, tudo que eu tirei, ele não chegava ainda no resultado que eu queria. Não tinha. E aí, eu cometi a audácia de tirar uma das coisas que talvez seja mais contrassensuais quando a gente fala sobre consultoria de negócio. 250% das consultorias, a primeira coisa que vai trabalhar é o planejamento estratégico. E aí, quando eu tirei o planejamento estratégico, até eu criei esse workshop que a gente vai falar, o nome dele é justamente esse, que era a fraude do planejamento estratégico. Né? Aí eu achei muito grave isso, aí eu mudei o nome. Né? Mas quando eu tirei o planejamento estratégico, que era uma das coisas que eu achava que eu não fosse tirar, as empresas tiveram mais performance. Olha só. O pequeno e o médio. Tá? Por quê, na minha cabeça? O planejamento estratégico, ele te dá uma visão de longo prazo. Então, ele te cria um caminho de longo prazo. O pequeno e médio, ele tem que pagar a conta amanhã. Exatamente. Ele não tem tempo, ele não consegue enxergar. Seria uma estratégia mais alcançável pelas pequenas e médias empresas. Exatamente, porque ele é de curtíssimo prazo. Então, quando eu
montei o planejamento estratégico, é como se fosse a sensação que eu tive, a visão que eu tive, foi justamente tirar aquele cabresto do cavalo, sabe? Aquele que tapa o olho. Eu falei, pô, eu tirei isso. Porque a maioria não tem. E quando você fala que você precisa de um planejamento estratégico, e hoje a informação, como ela está mais disseminada, o cara acha que ele precisa, ele cria, ele quer ter uma missão, ele quer ter uma visão, ele quer ter valores, ele quer que aquilo dê resultado, ele quer que aquilo esteja tudo alinhado, ele acha bonito, ele faz placa, ele põe na parede. Sim. Só que ele mesmo não consegue, é muito grande, é muito pesado aquilo. Né? Então ele acaba abandonando isso no meio do caminho. Então ele cria dois problemas. Ele cria um bloqueio, porque ele sabe o que tem que fazer, e ao mesmo tempo uma culpa porque ele não faz. Exatamente. Exatamente. Então eu matei esse programa, falei, esquece esse negócio. E funcionou. Então o M33, né, o método 33, na verdade é 30 em 3. Ah, bacana. Porque na média de resultado de todas as empresas que eu atendi, foi por volta de 28%, 29%. Tá. Né? Então eu sei que se apertar mais, dá mais. Então eu joguei a média um pouco para cima. Então são 30% de crescimento em 3 meses. Que legal. A primeira coisa é, tirando o planejamento estratégico. Então qual que é o ponto... chave do negócio, tirar tudo que não presta no teu negócio, tudo, absolutamente tudo. Então, quando eu vou fazer um mapeamento dentro desse contexto do M33, primeira coisa, fiz o mapeamento, não vai mudar nada, o mapeamento é a mesma coisa que já faz na MAPS, né? A partir desse mapeamento, vamos lá traçar o objetivo, criar a mesma coisa que a gente sempre faz, tudo certinho, bonitinho, legal. A hora que a gente for começar a trilhar a estratégia, eu vou começar, em vez de colocar coisas, que é o que a maioria faz, não, a gente precisa colocar isso, precisa contratar aquilo, precisa mudar isso, precisa pôr essa ferramenta, precisa pôr não sei o quê, precisa mudar de prédio, precisa fazer isso aqui. Não, eu vou tirar as coisas. Bom, beleza, essa pessoa funciona? Puta, sinto muito, não funciona, tira a pessoa. Esse computador aqui dá? Não. Esse sistema que você usa, CRM, não funciona, não, tira daqui. Esse aqui você está usando? Não, olha tira. Que legal. Tira. Então eu comecei a tirar as coisas para deixar cada vez mais leve o negócio. Tudo isso atrelado à análise de risco. Claro. Né? Então, peraí, não é só tirar. Então, peraí, quanto Se isso eu tirar, aqui pesa? o que vai acarretar? Onde é o impacto? Né? Onde é o impacto disso? Com isso leve, e aí um aperto de chave de fenda nesses 3 meses, todos os dias, que é uma pegada forte, 3 meses, realmente você alcança os 30%. Olha que do bacana. Pequeno e do médio. Alcança. Que bacana. Você como empreendedora, você sabe, tá tudo aí dentro, você sabe tudo, mas você fala assim, por que eu não consigo? Peraí, vamos fazer conseguir então. Vamos pôr tudo isso na mesa. Que bacana. Tá? Aí, lógico, depois isso é o gás inicial, depois isso acaba estabilizando, normal, e aí é um processo natural de crescimento de qualquer empresa. Tá. Mas todos os empresários, todos os empreendedores com quem eu conversei, que eu atendi, que eu experimentei isso, têm resultados represados dentro dele. Só não saiu. Então, o que eu faço é chacoalhar e tiro esse negócio de lá de dentro. Eu tirei legal. Tudo, esvaziou. Legal, agora, a partir desses 30%, agora você já tem caixa, agora você já tem estratégia, agora o teu objetivo é muito claro para você, agora você já experimentou o resultado. Com esse resultado na mão, agora beleza, vamos caminhar, vamos para frente. Aí depois, aí segue. Olha, que interessante esse método, hein? O M33 promete, hein? Os pequenos mesmo. Empresários, empreendedores aí de plantão. Bacana. E nesse workshop a gente vai experimentar. Quem for lá vai experimentar ali. Aproveita e fala pra gente do workshop. Bom, esse workshop eu mudei o nome, não vai ser mais a fraude do planejamento estratégico, né? Porque ia ser muito... Sem impactar. Né? Muito chato, mas o livro vai chamar, tá? A fraude do planejamento estratégico. Que a gente fala de planejamento estratégico, nossa, desde... Sempre, né? Sempre. Então criou-se um estigma. Análise SWOT está dentro do planejamento estratégico. Sim, né? sim. Porque, bom, é aquilo que você já sabe, né? Então, peraí, eu tenho que olhar, minha empresa toda, o planejamento estratégico faz parte disso. Né? Então, ele está lá dentro, todas as ferramentas possíveis estão lá dentro. E o workshop traz... O workshop, eu já faço esses workshops há muitos anos, inclusive eu fiz no Sebrae, né? E eu fazia lá na Associação Comercial de Guarulhos, então eu já fazia esse workshop algumas vezes em alguns lugares. Parei 2 anos e agora eu retomei com esse workshop. Antes ele chamava... estratégia de negócios e pré-estratégia, justamente porque a gente trabalhava a questão comportamental. Agora ele chama Assuma a Sua Empresa. Que legal. Então vai começar agora, dia 4 de junho, lá na Associação Comercial do Tatuapé. Então, e é um dia só? É uma noite. É uma noite. Né? São 2h30 de workshop. Bacana. Onde a gente trabalha uma parte dele em mudança mesmo de mentalidade. Então eu preciso preparar essa pessoa, esse empresário, para poder aplicar as ferramentas, senão, se eu não mudo minha forma de pensar, aquelas ferramentas não servem para nada. Né? Então, metade desse tempo, a gente trabalha em cima disso muito forte, e a outra metade a gente põe o método em prática. Então, o empresário sai de lá já com uma estratégia montada na mão. Que legal. Se ele quiser no dia seguinte pôr aquilo para funcionar, ele vai pôr aquilo para funcionar. E tem que se inscrever em algum lugar? Tem que se inscrever. Depois eu não sei se a gente consegue compartilhar esse link, a gente põe aqui e faz funcionar. Tá bom. Para
para participar. Tá no seu Instagram o link? Ou não? Tá no meu Instagram, tá lá na bio do Instagram. Ah, então perfeito. A gente já deixa também na descrição do vídeo para o pessoal se inscrever. E os anteriores foram pagos, esse aqui, como é uma retomada, né, uma repaginada, esse método, o M33, que já vem funcionando, já está testado, já está validado, agora eu vou abrir isso para o mercado de uma forma diferente. Tá. Então, esse aqui ele não vai ter um custo lucrativo, né? Tá. Então, a entrada é 1 quilo de alimento até para a ONG Olhar de Bia. Ah, que legal. Então, bacana. Só levar lá 1 quilo de alimento, tá tudo certo e participa, tá? São só 95 vagas, né? Eu não sei quantas já tomaram. Tá. Mas então, quem se interessar, é válido colocar mesmo, se inscrever, porque é bacana. Que bacana. Gente, eu convido vocês a seguir o Instagram do Fábio. Qual é o seu Instagram? FábioGuida.fg. FábioGuida.fg. E conhecer mais sobre a MAPS. Sim. Eu achei interessantíssima a nossa conversa, legal. Porque eu acho que é a base de tudo, sim. né? Como a gente comentou, o iniciar do empreender tem que estar enraizado ali nesse planejamento estratégico, né? Com ou sem, com o método 33 ou não, enfim, tem que avaliar também o que é melhor para a empresa, né? Sim. E é isso, gente. Foi uma conversa muito produtiva. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. Fábio, obrigada pela sua contribuição para os empresários e empreendedores. Legal, Suelen. E espero que a gente converse mais sobre outros assuntos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Suelen, também. Imagina. Obrigado, Marcelo. E conte comigo sempre que precisar. Obrigada. Tá bom? Até a próxima. Sucesso.